partir de agora, na Santana FM, Momento Vida Leve e Saudável, com a apresentação da especialista em análise corporal e comportamental, Lourdes Maria. Porque você merece ser feliz. Bom dia você ouvinte da Rádio Santana nessa terça-feira. É um tema diferente, porque algumas famílias existe a rivalidade entre mãe e filha adolescente. Nossa, aí eu peguei a Susie Orbach e a Harriet Lerner para falar um pouquinho sobre esse tema, porque é um tema bem abrangente, porque algumas mães acabam sendo meio que inimigas das adolescentes, acabam tendo essa rivalidade, e isso não é bom nem para uma das duas, e essa mãe também deve sofrer muito com essa sensação. Mas mais para o final do programa eu vou dar umas pinceladas de quais são os traços dessas mães que têm maior problema com relação às suas filhas adolescentes. Então a Susie Orbach, psicoterapeuta, ela é autora de livros, ela examina as dinâmicas familiares, incluindo a relação entre mães e filhas e como essa dinâmica pode influenciar a autoestima e o comportamento entre elas e principalmente com relação a essa filha. A autoestima e a imagem corporal, segundo Orbach, discute como as interações entre mães e filhas podem influenciar na autoestima e na percepção do corpo, como mensagem implícita e explícita transmitidas pela mãe sobre o corpo podem afetar o desenvolvimento e a autoimagem das suas filhas. Então, o cuidado que precisa se ter nisso. Intimidade e distância emocional. Olha só, a filha pode não, com essa rivalidade, com essas discussões, a filha pode não mais continuar acreditando assim nessa mãe. Orbach discute que as relações entre mãe e filhas podem oscilar entre momentos de proximidade e distância emocional. Os fatores que contribuem para essas flutuações inclui eventos da vida, mudanças de fase, conflitos não resolvidos. Veja bem, conflitos não resolvidos. A análise corporal aborda o problema da comunicação e do conflito familiar, examinando os padrões disfuncionais de comunicação entre essa mãe e filha. Isso engloba dificuldades em expressar-se nas emoções, falta de compreensão mútua e conflito de poder. O meu trabalho é muito precioso nesse movimento, pelo fato de análise corporal entender o funcionamento de cada uma delas. Elas terão possibilidade de se conectarem com mais facilidade, sendo que cada uma sabe como funciona e que a outra tem de melhor ou tem para oferecer nesse sentido. Situações hipotéticas que acontecem. Minha mãe não me entende, só eu tenho que ouvir ela não quer me ouvir. Eu não tenho opinião, só tenho que ouvir a opinião dela. Fala que deveria me cuidar mais, mas às vezes eu falo e o que eu falo não importa para ela. Mães, isso não ajuda em nada. Então vejam, dar de frente nesse movimento, isso não ajuda em nada a relação com sua filha. Mãe, para com tudo isso, é o que eu te peço, para com tudo isso e senta com a sua filha. Ouça com carinho, mesmo que isso pareça estar meio errado ou totalmente errado. Isso é na sua forma de ver o errado ou certo. Talvez na forma da sua filha ver, entender e assimilar o errado e o certo, para ela pode estar sendo certo. Então, só bater de frente nesse movimento não ajuda em nada, pelo contrário, pode atrapalhar muito. E eu lembro sempre, toda vez que eu tenho algum comentário nesse sentido, eu lembro, pais e mães, conversam com seus filhos em casa, sentam sem celular, sem televisão, de frente para seus filhos e conversam. Porque veja, lá na esquina sempre tem alguém esperando para uma boa conversa.
e aí depois pode ser difícil essa volta, ela pode ser complicada para você, complicada para sua filha, complicada para esse relacionamento familiar. Então venha você visitar meu trabalho, marque seu horário, você mãe, você filha, marque seu horário. Eu tenho várias e várias famílias que fazem isso, no sentido assim de um saber como o outro funciona e a partir dali ter um movimento diferente. Teve um caso muito interessante onde que um dos cônjuges era muito no sentido assim, tudo tem seu lugar e cada coisa no seu lugar, muito da planilha, muito de estar ali junto com a relação, tudo tem que ser do jeito que a pessoa pensa. Mas um dos filhos desse casal não pensa assim. Ele é mais líder, ele é mais prático, ele é mais, para ele, 2 mais 2, como um bom líder. A gente às vezes tem que dar uma organizada ali. E essa família tinha muitas dificuldades. A partir de que todos fizeram a sua análise e todos entenderam como um funciona e como o outro funciona, isso já não é mais motivo de ter conflito, de ter rivalidade, de ter situações desagradáveis. Então, lembrando que a Suzie Orbat, ela coloca ali que é importante esse cuidado, e olha que ela coloca ali bem explícito ali. Os fatores que contribuem para essas frustrações incluem eventos da vida, mudanças de fase e conflitos não resolvidos. Então, às vezes, nós como mães, nós conversamos com nossas filhas com a idade que nós temos. Mas nós precisamos muitas vezes nos lembrarmos quando nós estamos falando com os nossos... Eu não tenho filho, eu só tenho filho, mas eu fiz muito disso. Eu sempre tentei conversar com o Diego, já que eu não tenho filha, com o Diego, da seguinte forma. Bom, ele tinha 10 anos e eu tentava lembrar quando tinha 10 anos como eu pensava. Então, quando ele tinha 13 anos, eu tentava lembrar como eu pensava quando eu tinha 13 anos. E aí eu conversava sempre com ele naquela sensação. Ou dizia assim, filho, eu no seu lugar, se eu tivesse a sua idade, eu faria assim. Mas, conforme a situação, às vezes a gente precisa até deixar essas crianças ou esses filhos fazerem algumas coisas para eles terem algumas noções de que, poxa, meu pai tinha razão, minha mãe tinha razão, no caso, filhas e mães com rivalidade, para entender isso. Quando ele tinha 18 anos, tentava ter 18 anos. Hoje eu tô com 59, ele tá com 37. Não adianta eu falar ali com meus 59 anos com ele. Eu tenho que pensar que ele pensa como alguém de 37. Então, sempre tentar fazer essa conjugação na sua vida. Para quê? Para que você possa ter um pouco mais dessa filha com você, não essa rivalidade. E depois eu vou falar quais são os traços que muitas vezes atrapalham essa mãe no sentido de realmente quer não queira. A filha vai dizer, não, eu não tenho tantos problemas. A mãe vai dizer assim, jamais eu tenho ciúme da minha filha, jamais. Mas essa rivalidade é o quê? Conforme o traço. Conforme o traço, essa rivalidade é uma pitada de ciúme inconsciente, mas que lá no inconsciente está trabalhando e está correndo. E isso traz o quê? Não traz saúde para ninguém, não traz saúde para a filha, não traz saúde para a mãe, não traz saúde para a família, para ninguém. Então, ser saudável é sim, tentar viver o melhor possível, o mais leve possível, para que essa vida realmente faça mais sentido dentro de um lar. Voltando então para o nosso assunto, porque em algumas famílias existe a rivalidade entre mãe, filha e adolescente. Isso é muito comum. Quem de nós mães hoje já não teve um problema com a mãe na adolescência, né? Então a gente às vezes acha que nós é que estamos certos. Inclusive nós temos uma fase na nossa vida que a gente acha que os nossos pais eram um pouco meio quadrados, né? Que não entendiam muito bem e que a gente estava entendendo a coisa melhor. E que, na verdade, eles tinham que aceitar a nossa opinião, porque a gente que estava certo, não eles como pais. Quantas de nós, mães que estamos aqui ouvindo o programa, nos identificamos um pouquinho ali? Então, a gente vem com isso
E aí a gente também quer essa relação com a mãe, sempre tendo cuidado. Cada geração é uma geração e precisamos ter um movimento diferente. Uma vez eu atendi um senhor e que o filho dele estava num processo de estar usando drogas e coisas erradas e estava pesado. E aí ele veio com essa conversa, faz muitos anos já, ele veio com essa conversa. Eu também tive a minha juventude, eu também tive o meu tempo e eu não entrei na droga. Aí eu perguntei para ele, o senhor fuma? Sim, fumo. Desde quando? Ah, desde muito piá. O senhor bebe? Ah, adoro uma cerveja, adoro isso, aquilo. Tá, e se no meio disso, na sua época, tivesse droga, bebendo e fumando, não seria difícil o senhor ter entrado na droga. Aí o homem acorda, pensando, não tinha parado para pensar nisso, não tinha parado. Ele só estava julgando o filho dele, só julgando. Aí quando ele para, desculpe, quando ele para falar, para pensar nisso, ele pensa, cara, mas o ambiente que eu tava era propício para que eu também tivesse entrado nesse mundo da droga. Só faltou ela ali, né? Só faltou ela ali. Então, quando um ser humano, um pai consegue entender, uma mãe consegue entender esse lugar, cada geração, uma geração, as coisas são diferentes, precisamos cuidar das nossas filhas, ter um bom diálogo com elas, porque as pessoas lá de fora têm um diálogo diferente e aí depois é difícil às vezes voltar. Então agora tem mais uma, essa é uma psicóloga clínica, Harriet Lerner, cujo trabalho se concentra nos relacionamentos interpessoais e na dinâmica familiar. Ela aborda de forma abrangente os padrões de comunicação dentro das famílias e como esses padrões podem impactar os relacionamentos, incluindo a relação entre mãe e filhas. Em relação ao tema específico, em relação entre mães e filhas, Lerner examina como os padrões de comunicação estabelecidos ao longo do tempo podem levar a conflitos e rivalidades entre mães e filhas. Não, ela explora que as interações entre mãe e filhas podem ser influenciados por uma rivalidade e uma variedade de fatores, incluindo expectativas culturais, incluindo experiências passadas, dinâmicas de poder e diferenças individuais de personalidade. Então veja, nossa, mas minha filha, eu já fui filha, eu no passado fazia assim, eu no passado, porque o meu passado era assim, porque isso, por aquilo. Vamos viver a vida da filha de hoje. O seu passado, de repente, na vida da sua filha não tem valor nenhum, nem ela não tem interesse nenhum. Ah, mas ela precisa saber que a minha vida foi sofrida. Pois é, mas ela pode até saber, mas ela não tem noção sobre isso. Então, viver a qualidade de vida com sua filha de uma forma hoje e agora, firme e de uma amizade boa. E ela também fala que a qualidade da comunicação entre mãe e filha desempenham um papel crucial na saúde dos relacionamentos. Veja, saúde. Imagina uma filha o tempo inteiro triste e chateada nos cantos pela rivalidade com a sua mãe e vice-versa. Claro que não vai existir um comportamento ou uma saúde aqui. E o meu programa, Uma Vida Leve e Saudável, é para realmente chamar a sua atenção para torná-la cada vez mais leve e saudável. Ela também destaca a importância da escuta ativa, empatia e comunicação aberta e honesta para superar conflitos e promover uma conexão muito mais profunda entre elas. Também fala de situações multifacetadas envolvendo uma mistura de amor, admiração, ressentimento e competição. Ali está as palavras-chave com relação a mãe e filha dessa situação de rivalidade. Também ela fala como tornar isso prático, com estratégias para ajudar essas mães e filhas numa relação mais saudável, satisfatório, reconhecendo e respeitando suas diferenças individuais, porque são pessoas com idades diferentes, né?
E aí, mais uma vez, eu volto para a análise corporal, onde aborda a complexibilidade nessa relação entre mãe e filha. O quanto isso é complexo às vezes e o quanto isso é difícil. Porém, reconhecendo que essa dinâmica pode ser difícil por vezes, mas que tem muito a ver com os traços de personalidade de cada uma. Quanto tanto a mãe como a filha souberem como cada uma funciona, as relações têm profunda possibilidade de se conectarem, pelo fato de cada uma saber como a outra funciona, lembrando que mãe deve ter esse lugar de cuidadora. Por mais difícil que seja, a mãe não pode estar nesse lugar de provocadora. Isso assusta um adolescente e como antes a Orbach falava que pode inclusive influenciar na autoestima, no autoentendimento para o futuro dessa filha. A análise tem então esse insight prático e estratégico para promover uma relação mais saudável e satisfatória entre mães e filhas, incentivando o reconhecimento, o respeito e as diferenças individuais. Então, quais são os traços de mães que têm maior dificuldade nessa relação? Quando essa mãe tem um traço mais sempre lembrando, eu vou estar falando de nomes científicos, nada de transtorno, patologia. Quando essa mãe tem um traço maior no traço rígido e no traço oral, ela tem essa necessidade de se colocar em primeiro lugar. Então, ela teve um corpo bonito e talvez pelo tempo, ver o corpo lindo da filha ou ver que a filha poderia ter um corpo melhor, então fala do corpo dela, coisa assim. E isso pode trazer, sim, uma rivalidade maior. Ver a filha nesse movimento de se arrumar e ser essa princesa, lembrando que ela também foi essa princesa, não que ela queira, não que essa mãe queira fazer essa disputa com a filha, mas é inconsciente, tem a ver como que foi a melinização dela e como que ela articula nisso. E também quando essa mãe tem um traço muito que a Reicher chamou de psicopata, nada a ver com transtorno de psicopatia, tá? É outra coisa. Então essa mãe é muito líder, muito controladora, e aí ela pode sim, sem querer, estar fazendo essa rivalidade com sua filha, ou às vezes por querer, né? Mas normalmente vamos torcer que seja sem querer. Então eu convido você, mãe, convido você a trazer sua filha, convido você, família, fazer a sua análise corporal para que essas famílias consigam ser mais sadias no sentido de harmonização, no sentido de união e no sentido de confraternização entre eles. Obrigado pelo programa, obrigado Maura ali do outro lado. Você que está ali do outro lado da rádio, uma boa tarde, uma boa semana e até terça-feira que vem. Tchau!